Senhor: aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Palavra do Senhor, palavra de salvação. Graças a Deus. Podemos nos sentar. Esse texto, ele não é um texto assim, dos mais fáceis para a gente compreender no Evangelho, né? Tem alguns textos que a gente precisa ler com muita atenção e compreender assim, o contexto, o raciocínio, a espiritualidade, enfim, né? E esse é um deles. Mas Deus vai revelando, né, o seu conhecimento e vai nos mostrando caminhos, né? Existe digamos assim, uma tensão, né, dois lados assim, que são duas concepções antagônicas, contrárias, né, da nossa relação com Deus ao longo da história, ao longo da... Uma que o pessoal chama de monergismo, né, que diz assim: toda iniciativa pertence a Deus. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que a gente faz, tal, é iniciativa de Deus. É Deus quem faz a gente fazer as coisas, não é? Por outro lado, existe uma outra que parte, digamos assim, do valor do ser humano, não é? Então, valoriza a atitude do ser humano em relação a Deus, não é? Então, nós é que precisamos ter a atitude, realizar as coisas para se apresentar diante de Deus e ser digno de estar na presença de Deus, não é? Então, existe, claro, algumas posições assim intermediárias aí nesse meio, mas são duas concepções, né? Então, por exemplo, com relação à salvação, uma concepção de salvação é toda de predestinação. Deus já escolheu que você vai ser salvo, você não precisa fazer nada, né? Independente de como você viver, onde você estiver, tal, você está salvo porque antes da fundação do mundo você já foi carimbado para ser salvo. Aquele espermatozoide lá, pá, esse está salvo, o outro, não sei, aquele está salvo. E existe a salvação pelas obras, ou seja, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que mostrar serviço para ver se Deus aceita, né, você é digno de ser salvo. Então, né? E às vezes uma predomina na igreja e às vezes é a outra. Então, na Idade Média, na época da Reforma, predominava essa visão das obras, não é? E que passavam, inclusive, pela compra de objetos, relíquias, lasca da cruz de Cristo, indulgências e, né, grandes doações à igreja, etc. As pessoas faziam para merecerem ser salvas, não é? Então, essa era o que predominava na época de Lutero, de Calvino e tudo. E Lutero e Calvino dizem: não, o justo viverá pela sua fé, não é? Então, não é, a salvação não está condicionada àquilo que a gente faça ou deixa de fazer, porque Deus já fez o que era necessário para ser salvo, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Tudo isso eu estou falando porque
Esse texto de Lucas, essas frases que nós lemos aqui, ele vem depois de uma fala de Jesus, dizendo o seguinte, que era necessário as pessoas exercerem o perdão sem limite. Praticamente sem limite, porque ele diz aqui, né, quantas vezes se deve perdoar um irmão. Então, ele diz aqui no versículo 3, do capítulo 17, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes ao dia pecar contra ti, e 7 vezes for ter contigo, dizendo-lhe, estou arrependido, perdoa-lhe. Estou arrependido? Perdoa-lhe. 7 vezes num só dia. Não é? 49 na semana. E por aí afora. Era esse o limite que Jesus propunha, e quase que com um limite mínimo, podia ser mais. E aí os discípulos dizem para ele, né? Então disseram os apóstolos ao Senhor. Inclusive é interessante que ele usa aqui a palavra apóstolos. Apóstolo é aquele que é enviado, né? Apóstolo é uma palavra que tem mais a ver com o livro de Atos, em que Paulo e os outros discípulos de Jesus, Pedro, João, Tiago, começam a percorrer o mundo pregando o evangelho. Esse é o tempo dos apóstolos, mas aqui Lucas, que conviveu com os apóstolos, né, já chama eles de apóstolos, mesmo sem Jesus tê-los enviados ainda ao mundo, como aconteceu em Pentecostes. Mas isso é a tecnicalidade, digamos assim. O fato é que eles, então, olham para Jesus e pedem, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Aí eu volto lá para o Antigo Testamento. Tem um episódio do Antigo Testamento que é muito conhecido, que é aquele da travessia do Mar Vermelho. O povo de Deus tinha escapado da escravidão do Egito, já tinha feito uma caminhada ao longo no deserto na direção da Palestina e chegou então na praia do Mar Vermelho. E agora eles precisavam atravessar para o outro lado. E ficou aquele impasse. E aí a gente vai, não vai? Mas o que a gente vai fazer agora? Eles começaram a ouvir os ruídos, os barulhos do exército de Faraó, da cavalaria e dos carros de combate do exército mais poderoso do mundo se aproximando, né? Quem tinha os ouvidos mais apurados dizia, estou ouvindo um barulho aqui, é o Faraó vindo atrás da gente. E o que a gente vai fazer? E aí começou então aquela murmuração, aquela reclamação. Pois é, se Moisés é um aventureiro, tirou a gente lá do Egito e tal, para a gente morrer aqui na beira da praia, né? Como se costuma dizer, né, no ditado popular, nadou e morreu na praia. Só que no caso eles iam morrer sem nadar, né? Vindo da terra, né? E agora, aquele negócio. E Moisés começou então a orar a Deus, dizendo, e agora o que eu faço? E Deus então responde para ele o seguinte, por que clamas a mim? Por que você está clamando aqui? Diz ao povo de Israel que marche. Manda o povo seguir em frente, botar o pé na água e atravessar o mar. Só isso. Claro que tinha uma hora certa para fazer isso, havia condições. Hollywood e a Rede Record reproduzem esse momento da travessia do Mar Vermelho daquela forma cinematográfica, não é? Como se eles, entrando no meio do mar, assim, formassem duas ondas gigantes de surf, de um lado e do outro, né? E o pessoal fosse passando no meio.
Os estudiosos não acreditam que tenha sido dessa forma, mas muito provavelmente você tinha o quê? Você tinha um regime de marés, onde o nível do Mar Vermelho naquela época do ano baixava significativamente e permitia a travessia a pé. Né? Quem conhece as praias do Nordeste sabe como é que é, né? Praia de Atalaia lá em Salinas, lá no Pará, as praias lá do Ceará, de outros lugares, né? Que o mar vai lá 500 metros lá para trás, na maré baixa, e enche e vem com onda e tal na maré alta, né? E tem uma diferença muito grande você caminhar na maré baixa e na maré alta, né? Então, da mesma forma, o Mar Vermelho tinha as suas marés. Então, chegou o momento do povo não ficar nem em oração e nem em murmuração, porque eles tinham, na realidade, era que caminhar. Então, diz ao povo de Israel que marche, e o resto Deus iria fazer, como já tinha feito lá no Egito. As próprias pragas do Egito, se a gente for observar, elas são cientificamente bastante plausíveis, bastante fácil de explicar, se você for olhar. Né? Você tem, primeiro, as águas do Nilo vermelhas, né? Tingidas como sangue, quer dizer, tinha lá uma alga, uma planta que proliferava, né? Essas águas se tornam tóxicas, aí os répteis, né, principalmente os rãs, não conseguem ficar mais na água, né? Pulam para a terra, invadem as casas das pessoas. As rãs morrem, porque não estão no ambiente delas, né? Cria aquela situação toda, aquele monte de rã morta lá. Aí começa a aparecer o quê? As moscas, porque o predador natural das moscas eram as rãs, eles morreram, aí começa a ter moscas. E aí as pessoas começam a aparecer com doenças de pele, porque as moscas picavam as pessoas, infectavam, e aí as pessoas... Então, toda essa sequência de acontecimentos maravilhosos, prodigiosos, sobrenaturais, entre aspas, porque na realidade você teve ali uma sequência de acontecimentos que cientificamente até dá para explicar. O fato de ser cientificamente explicável quer dizer que não foi Deus que agiu? Não, pelo contrário. Deus tem um respeito enorme pela sua natureza. Para Deus agir de forma sobrenatural é uma exceção. Deus atua de forma maravilhosa, realizando coisas que cabem dentro da natureza. Essa é a minha visão que eu tenho. Entendeu? Claro que aparecem umas coisas estranhas, né? Uma planta lá pegando fogo e não se consome. Tem coisas sobrenaturais, sim. Mas muita coisa é consequência do agir de Deus, mas dentro do nosso ambiente e na nossa vida também, né? Deus age de forma sobrenatural na nossa vida, né? Sem precisar, às vezes, acontecer coisas tão extraordinárias. Às vezes por coisas simples, e a gente até pensa, por que eu não pensei nisso antes? Pois é, Deus pensou. Então, não faltava fé para o povo de Deus, não, ali na hora de atravessar o Mar Vermelho, mas faltava atitude. Faltava atitude, né? Jesus disse para eles o seguinte: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Até eu fiz a imagem, né, na chamada do culto, aquela sementinha assim, o tamanho dessa sementinha, vocês podem fazer coisas extraordinárias. Você pode mandar essa árvore sair daqui e pular para o outro lado. Para que isso? Não sei, mas a sua fé é capaz disso. Coisas muito mais difíceis. E o que Jesus estava pedindo a eles era o seguinte: que perdoasse o outro. Ah, isso é difícil. Mudar a árvore de lugar não é tão difícil quanto ter um compromisso de perdão. Observem, né? Então, não é questão de tamanho de fé.
mas é questão de atitude. É essa a principal mensagem, né, de Jesus quando ele fala, então, da fé do tamanho de um grão de mostarda. Não depende do tamanho. A fé depende de em quem que você tem fé. A fé depende do Deus em quem você está tendo fé. Aí sim, faz diferença, não é? Jesus então nos convida, não para a travessia do Mar Vermelho, mas para a travessia do perdão. Porque pelo perdão se construía uma nova sociedade. Lá no Pai Nosso está escrito: perdoa as nossas dívidas. Perdoar as dívidas era uma lei, a lei do jubileu, que ordenava que todas as dívidas contraídas nos últimos 7 anos fossem perdoadas a partir dali, para se restituir aquilo que pertencia originalmente a uma determinada família, a uma determinada cidade, a uma pessoa. A pessoa que tinha sido escravizada para pagar o que ela devia, ela era liberta. Perdão. Coisa que não cabe no nosso sistema. Isso aí acaba com o sistema financeiro do jeito que nós o concebemos, não é? Perdão de dívidas, não é? A frase que a gente mais ouve é aquela, né? Não existe almoço grátis, né? No free lunch, não é? Nada se perdoa. E, no entanto, a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho é essa, a começar das nossas relações pessoais. Não vou entrar aqui na questão financeira, mas se nós tivermos essa disposição na nossa relação com as pessoas, nós estamos construindo um novo reino, um novo mundo, não é? E Jesus fala mais, ele diz o seguinte: pois quem de vocês tiver um escravo, né, vai querer que ele sente à mesa sem antes realizar todas as obrigações dele, né? E aqui ele fala do dia a dia de um escravo numa casa de família, né? Então o escravo tinha que pegar, fazer o alimento, preparar, servir, né? E lá por último, então, é tomar um banho, né? Ele que chegou do trabalho no campo, né? E depois disso, então, enquanto eu como bebo, depois, então, comerás tu e beberás, né? Tem coisas que Deus não vai fazer pela gente. Ele faz muita coisa. Deus faz muita coisa. Agora, tem coisas que Deus não vai fazer pela gente. E uma delas é isso, de exercer o perdão, vivenciar o amor, não é? E isso não é tarefa de Deus. Deus coloca o amor no nosso coração, mas tomar uma atitude, exercer a atenção, o cuidado com o outro, isso é tarefa nossa como servos de Deus. É isso que Deus exige de nós como seus servos. E isso não é trabalho dele, isso é obrigação nossa. Por isso, então, é que Jesus disse isso para os seus apóstolos, né? Para os seus discípulos. Por isso ele recomenda isso à sua igreja, e por isso essa mensagem chega para nós, né? E ele termina com aquela frase, a frase muito conhecida, né? Assim também vós, depois de terdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Não é? Sabe aquela pessoa que trabalha com você e que só faz aquilo que você manda, não tem proatividade? Isso hoje é uma coisa muito valorizada, né?
no ambiente do trabalho, né? A proatividade. A capacidade de fazer sem você precisar mandar. Ter iniciativa, ter, né? Atenção naquilo que você está fazendo, prevenir situações de problemas e tudo. É isso que a gente valoriza, não é? Deus espera isso de nós também, e não que nós simplesmente façamos as coisas como cumprindo uma obrigação, um mandamento. Não, eu vou até aqui porque está escrito até aqui. Não é isso que Deus espera de nós. Se quisermos ser servos, dignos servos, que efetivamente realizam aquilo que o Senhor nos ordena. Amém? Então essa, na minha visão, na minha interpretação, é a mensagem desse texto de Lucas, capítulo 17. Deus nos abençoe e nos torne servos dignos de estar ao seu serviço. Amém. Amém? Vamos então, lembrando, Lucas, vamos então lembrando das nossas obrigações, né? Nós temos um compromisso de contribuir para a manutenção dessa obra, né? Do nosso ministério aqui, né? Em Mateus 6, no Sermão da Montanha, Jesus diz: dai e ser-vos-á dado. Lucas, vira a câmera aqui, por favor. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma